Hey guys, como é que vocês estão? Eu sou o Link do Futuro, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o último vídeo que eu postei, ou melhor, realmente é um erro. E nesse vídeo eu tentei eu tentei detalhar sobre cada assunto. Só que acabou não dando muito certo, o final ficou meio confuso. Então eu tô pensando em fazer um podcast sobre cada teoria que eu citei no vídeo, tipo o paradoxo de Fermi e tal. Se vocês quiserem é só comentar, dar like e tal, toda aquela burocracia de sempre. É isso, fica com o vídeo. E eu, guys, como é que vocês estão aproveitando essa quarentena? Sinceramente, eu tava usando ela pra refletir um pouco, sabe? E um dia desses eu me peguei tendo uma crise existencial, digamos assim, e eu tava me perguntando, qual o sentido da vida? Por que a gente tá aqui? Qual o nosso propósito, sabe? E eu resolvi fazer um vídeo, até porque eu pensei que daria um ótimo conteúdo. Eu sou o Link e esse é mais um vídeo. Sinceramente, eu não sei qual é o sentido da vida, e acredito que nenhum de vocês saibam também. Eu poderia estar aqui sendo sarcástico e falar que o sentido da vida é 42 e que a melhor arma do universo é uma toalha, mas eu não queria fazer isso. Eu queria fazer um vídeo tentando descobrir qual o sentido da vida. Se você não entendeu a referência do 42 da toalha, pesquisa. E eu percebi que talvez eu não conseguisse entender mesmo qual o sentido da vida. Porque se você parar pra pensar, a mente do ser humano ela é pequena, sabe? E se eu ter esse sentido da vida, poderia ser meio que fatal pra mim. Talvez eu poderia cair em loucura, talvez eu poderia tentar me matar, nós nunca saberemos. Eu digo que a ser humano é pequena porque ele não consegue compreender as coisas que estão ao seu redor. Ou melhor, ele sempre procura compreender as coisas ao seu redor, mas muitas das vezes ele não consegue. Por uma razão simples, o ser humano não consegue compreender o infinito. Pensa comigo. Para o ser humano, tudo tem que ter um começo, meio e um fim. Ou seja, a gente nasce, vai vivendo a vida e morre. Um começo, meio e fim. Porém, quando a gente pensa no tamanho do universo, ou quanto tempo o universo tem de vida, a gente começa a se perguntar: como assim? Por exemplo, a gente sabe que nossa galáxia se formou com... Por exemplo, se você acredita no Big Bang, você acredita que tudo foi formado por um único ponto, infinitamente denso, sabe? Mas eu te pergunto, então esse ponto explodiu e deu origem a tudo que a gente conhece. Essa é uma teoria bastante aceita, mas eu me pergunto, o que esse ponto estava fazendo lá? Como esse ponto surgiu, sabe? Se não tinha nada, absolutamente nada no princípio. Como esse ponto surgiu? Aí você pode falar, não, isso é resultado de outras explosões já acontecido anteriormente. Aí eu pergunto, como foi que aquelas explosões aconteceram, sabe? Isso é meio difícil de entender porque, como eu falei, pra gente tudo tem que ter um início, meio e fim. E pensar que o universo sempre existiu é meio complicado. Vamos usar outro exemplo de Deus. Porque quando a pessoa fala de Deus, porque imagina um cristão tentando explicar a essência de Deus para um ateu. Talvez o ateu fale, tá, mas quem criou Deus? E é meio complicado a gente compreender que Deus sempre existiu, sabe? Ninguém criou Deus, ele sempre esteve lá desde o início, ou melhor, desde o nunca, já que é infinito, ele sempre existiu. Ou seja, é meio difícil a gente tentar entender o sentido da vida, o significado de tudo isso. Então, se a gente não sabe o sentido da vida, a gente não sabe por que a gente está vivendo, por que continuar a viver? Se você parar a pensar, nenhum de nós tem um sentido. Se você parar a pensar, nenhum de nós tem uma razão para viver. Talvez nós nem deveríamos estar aqui, segundo o paradoxo de Fermi. Então, por que continuar com essa vida?
Por que acordar todo dia de manhã, ir trabalhar, ou ir para a escola, voltar para casa, dormir e continuar esse ciclo infinito até a nossa morte? Muitas pessoas se encontram encurraladas quando pensam nisso. Muitas das vezes recorrem para outros meios, como por exemplo a religião. Não que eu esteja falando que a religião é uma mentira. Longe de mim, até porque eu nunca teria propriedade para falar isso. Até porque eu não sei de tudo, sabe? Outros só caem na loucura. Outros procuram outros meios, outras coisas. Outros procuram outros meios. Então eu busquei entender um pouco mais sobre por que a gente deve continuar vivendo sem algo para se apoiar. Então pensei e lembrei de uma história que me contaram quando eu era menor, que era sobre Sísifos. Sísifos basicamente era um homem muito inteligente, porém ele não era tão sábio, digamos assim. Ele adorava desafiar os deuses. Certo dia, que eu não quero explicar o contexto, eu estava com muita raiva dele, sabe? Então ele mandou a morte pegar ele. Então a morte chegou com Sísifos para levar ele e ele começou a bajular a morte, falando que ele aceitou já o seu destino e era esplendor estar lá. Mas antes dela levar ele queria presentear ela para que aquele momento ficasse ainda mais único. Então ele colocou pulseiras em seus pulsos e um colar sobre seu pescoço. Mas na verdade aquilo eram correntes que prenderam a morte. Então, muito tempo depois, como a morte estava presa e Sísifos estava livre, ninguém estava morrendo em todo mundo. As guerras provocadas por Hades estavam meio sem graça, sabe? Já que não lhe dava nenhum fruto. Então, se eu não me engano, o próprio Hades foi atrás da morte e conseguiu libertá-la. Então ela continuou seu dever incansavelmente, sua missão, que era levar Sísifos. Sísifos, já ciente que isso poderia acontecer, ele falou para sua mulher não realizar nenhuma cerimônia caso ele morresse. E foi isso que ela fez. A morte encontrou Sísifos e levou ele. Sísifos estava cara a cara com Hades. Ele falou que já tinha aceitado seu destino. Porém, sua mulher não tinha feito nenhuma cerimônia para ele. Então ele desejaria voltar para a Terra por mais um dia para que ele possa fazer um funeral digno para si. Então Hades aceitou sua proposta e deixou ele sair por um dia. Porém, no final do dia, ele deveria retornar para ficar preso por toda a eternidade. Porém, Sísifos fugiu com sua esposa e teve uma longa vida. Porém, quando ele morreu, Zeus, com raiva, condenou que ele girasse uma pedra até o topo de uma montanha, e quando ele chegasse lá, a pedra rolaria por toda a montanha e ele teria que repetir o ciclo infinitamente. Se você não entendeu a moral da história, podemos associar a morte de Sísifos com a nossa vida, sem algo para se apoiar. Nós acordamos, vamos trabalhar, estudar, fazemos nossos afazeres, voltamos para casa, dormimos, repetimos o ciclo. Sísifos, quando morreu, ele tinha que levar uma pedra para alto de uma montanha, uma pedra pesada. E no final, quando ele chegava ao topo da montanha, a pedra rolava de volta. E ele tinha que repetir esse ciclo infinitamente. Você pode pensar, nossa, coisa ruim, Sísifos, nossa, esse é o pior castigo possível, já que ele tem que fazer isso por toda a sua eternidade. Porém, Sísifos talvez não pensava assim. Cada passo que ele dava para levar a pedra de volta ao topo da montanha, ele sorria e fazia aquilo com entusiasmo. Mas por que ele fazia aquilo com entusiasmo? Porque a cada passo que ele dava e sorria, ficava alegre com aquilo que ele fazia, e ele deixava os deuses furiosos, porque aquilo que era para ser um castigo para ele virou um motivo de diversão. Então mesmo ele tendo que carregar aquela pedra, ele poderia zombar a cara dos deuses, debochar dos deuses, até porque aquilo que era para machucá-lo não machucava.
E é assim que pode ser nossa vida. Mesmo a gente estando nesse ciclo infinito e vicioso de acordar, fazer nossos deveres, dormir, acordar, e isso ficar no ciclo infinito, podemos fazer com que cada dia seja o último da nossa vida. Aproveitar cada dia ao máximo, como se fosse o último. Eu sou o Link e esse foi o vídeo. Falou! Para que no final nós possamos olhar para trás e falar: eu tenho orgulho disso.